Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, te proteja, aonde quer que você esteja, que a presença do Deus Todo-Poderoso esteja com você, te iluminando e guiando seus passos. Amém? Nesse dia, nesse momento, eu quero desejar a cada um que está me vendo esse vídeo que você esteja um dia abençoado. Se for uma tarde abençoada, ou se for uma noite, que você tenha uma noite abençoada, mas que principalmente que Deus esteja com você, que Deus esteja te abençoando em cada momento da sua vida. Amém? Nesse dia eu quero ler uma passagem que vai abençoar a sua vida, também vai fazer a gente refletir em alguns momentos que a gente passa no decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia, mas que você pense e reflita sobre cada coisa que eu vou falar aqui, porque é para fortificar a sua vida e para renovar a sua fé. Olha, eu quero me apegar no livro de Marcos. Abra a sua Bíblia, você que tiver a sua Bíblia, aqueles que não tiverem, só me ouça. A Bíblia diz que a bênção vem pelo ouvir e pelo praticar. Então ouça e guarde no seu coração isso que eu vou falar agora. A Bíblia diz no livro de Marcos, livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 22 até o 32. Livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 22 até o 32. Está assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E a despedir da multidão, subiu ao monte para orar. Chegando à tarde, estava ali só. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, se és tu, manda para que eu voe contigo sobre as águas. E disse logo Jesus: então venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Mas, sentido do vento muito forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo do mar, Pedro começou a se afundar. Teve medo e começou a se afundar. Aí ele começa a gritar, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as suas mãos, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Depois, quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Preste atenção. A Bíblia vai nos dizer que nessa passagem que Jesus estava pregando, ele e seus discípulos, e ele decide
que seus discípulos fossem para o outro lado do rio, do lago. E ele, estava se despedindo da multidão. Ele se reserva, como ele sempre fazia, se retirava sozinho para falar com o Pai, para falar com Deus. Ele se para e começa a conversar com Deus. Nisso, os seus discípulos vão para o outro lado. E nesse exato momento, ele acaba de orar e vai para onde estavam os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas. E nisso, quando Pedro e os seus discípulos olham, eles começam a ficar com medo, se apavorar, pensando que Jesus era um fantasma ou algo do tipo. E a Bíblia diz que Pedro começou a falar, se aterrorizar. E Jesus disse: calma, não precisa se preocupar, sou eu. Sou eu. Pedro disse: é você mesmo? Manda que eu vá aí. E quando Pedro foi até Jesus, ele começou bem, mas ele começou a se afundar. Ele começou a afundar nas águas. Irmãos, a vida, às vezes a gente começa assim como Pedro. Às vezes a gente está com Jesus, às vezes a gente está com Jesus no barco na nossa vida. Só que às vezes vem uma tribulação, um problema no decorrer do dia a dia, as dificuldades, e às vezes a gente tira os olhos de Jesus. Às vezes a gente tira os olhos de Jesus e a gente começa a afundar. Assim como Pedro aconteceu com Pedro. Pedro, ele estava focado em Jesus naquele momento. Mas a Bíblia diz que não, pelo vento que estava tão forte, ele ficou com medo. E quando a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para o redor, outras coisas que não tem por que a gente olhar, a gente tira os nossos pensamentos de Jesus, tira o foco, e aí a gente começa a se afundar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro se afundou. Pedro começou a ficar perturbado, com medo, e a Bíblia diz que ele se afunda. Talvez você esteja afundado também. Talvez você conhece a Deus, busca Jesus, você ora, mas talvez você se encontra afundando, assim como Pedro estava. Mas eu tenho uma resposta de Deus para te falar. Assim como que Pedro não afundou, porque a Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu suas mãos e tirou Pedro das águas. Escute bem isso, que é a resposta de Deus para você. Talvez você esteja afundando, mas nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Deus, estende as mãos para você. E Ele vai te tirar das águas, Ele vai te tirar do fundo e vai renovar sua vida. A Bíblia diz que Jesus tira Pedro e eles voltam para o barco. Nesse exato momento também, em nome do Senhor Jesus, eu vou orar para que Deus também te tire do fundo do poço, para que você abra os olhos e veja que Deus está com você. Talvez você esteja afundando, mas pode ter certeza que você não vai ficar aí. Deus vai te tirar do fundo do poço. Ele vai renovar sua fé. Assim como que ele fez com Pedro, ele não vai deixar você afundar, mas ele vai te restaurar. E abre os olhos e veja que quem está com você é maior que essa tempestade. Quem está com você é maior que esse problema. Isso é só uma fase. Um tempo de vitória vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. Você ora comigo? Feche teus olhos então e vamos apegar ao Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, entramos na tua presença nessa manhã para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui vendo esse vídeo. Eu quero entregar a vida de cada um em tuas mãos, Senhor. Cubra a vida de cada um com teu sangue. Coloca a sua mão poderosa, abençoe, ilumina. Pai, se alguém estiver vivendo também assim como Pedro viveu, se afundando, tirou os olhos do Senhor e se afundou. Pai, assim como o Senhor estendeu as mãos para Pedro, também estende as mãos para essa pessoa que está vendo esse vídeo. Tira ela, Pai, do fundo do poço. Tira ela, Pai, dos pensamentos maliciosos. Senhor, tira ela, Pai, e coloca ela de novo no barco. Pai, abre os olhos dessas pessoas. Mostre que o Senhor está com elas. Não deixe elas a caírem. Renova, abençoa, guarda, proteja. Cura as enfermidades, Senhor. Eu quero entregar a vida de cada um que está vendo esse vídeo em tuas mãos, meu Deus. Eu declaro e profetizo que a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas em tuas mãos. Ore assim comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia lindo e abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.